Olá a todos, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro Fórum de Transformação Digital. Durante essa semana, trazendo especialistas para falar sobre caminhos para a transformação da sociedade. E hoje, como tema principal, iremos abordar a importância da antecipação das empresas em momentos de crise. Vou dar espaço agora ao nosso CEO, Jaime Pelaez, para dar as boas-vindas e fazer a abertura oficial do nosso evento. Jaime, muito bem-vindo. Muchas gracias, Manuele. Bienvenidos a este tercer foro de transformación de Internexa. Para nosotros es un gusto tenerlos conectados en este espacio desde diferentes partes del mundo y seguir llevando este mensaje que para nosotros es tan importante de poner la transformación de los negocios en acción. Recuerden muy bien, transformación no digital, sino de los negocios, que es lo importante de esta nueva etapa de la transformación de Internexa. A todos los que se conectaron ayer, les presentamos de nuevo nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes presentados, ocasionados lamentablemente por una falla en la plataforma de nuestro operador de broadcast. Les damos las gracias por estar nuevamente hoy conectados y acompañándonos para hacer posible nuestro foro. Y no puedo dejar también atrás de darle las gracias al equipo de Internexa, que fue capaz de reaccionar de una forma tan resiliente a una situación compleja y difícil que nunca nos había ocurrido. Un equipo con una disciplina y con una capacidad de reacción que la verdad sorprende y agrada muchísimo. Así que muchas gracias al equipo de Internexa. Tendremos una semana llena de conocimiento, de información relevante, pero sobre todo de conversaciones que nos van a permitir seguir aprendiendo de la transformación de los negocios, su puesta en acción y la forma como vamos a aportar a la sociedad y a construir en nuestros países. Nuestra semana girará en torno a entender por qué hablamos de transformación de los negocios y no de transformación digital, que era lo que veníamos hablando en los pasados foros. ¿Por qué ahora esto tiene un nuevo aporte a la sociedad y a la construcción de los países, como ya bien lo dije? Gracias a todos nuestros conferencistas invitados, a nuestros expertos, pero sobre todo a ustedes que aceptaron esta invitación y que como nosotros le están aportando un cambio a hacer que la transformación de los negocios vaya más allá de la tecnología. Sin más preámbulo, Manuele, demos inicio a este primer conversatorio de la semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Bom, gostaria de dar boas-vindas a todos os nossos participantes, clientes, convidados, as pessoas que estão nos acompanhando de outros países, como Colômbia, Chile, Argentina, Peru, e reforçar que todas essas sessões podem ser ouvidas, acompanhadas em português e espanhol, clicando no botãozinho de tradução no canto inferior direito e selecionando a opção em espanhol. E convido vocês também a interagir conosco aqui a partir da nossa caixa de perguntas e respostas da plataforma, logo aqui embaixo. E mais uma vez, muito bem-vindos. E hoje é com muita alegria, né, e com muito prazer que nós recebemos aqui no nosso Fórum de Transformação uma convidada super especial, que é a Marta Gabriel. Ela que tem um currículo extenso, um ícone multidisciplinar na América Latina, nas áreas de negócios, tendências e inovação, é considerada uma das principais pensadoras digitais do Brasil. Futurista pelo Institute for the Future, engenheira, pós-graduada em marketing e também design por Belas Artes. É autora dos best-sellers Marketing na Era Digital, Educar, a Evolução Digital na Educação e Você, Eu e os Robôs, Como se Transformar no Profissional Digital do Futuro. Marta, seja muito bem-vinda. É uma honra te receber aqui hoje e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, prazer enorme estar aqui com vocês e eu tenho certeza que o nosso papo vai ser uma delícia junto com o Carlos. Com certeza. Bom, e o nosso outro convidado, também muito especial, Carlos Inácio. Ele que atualmente é o diretor-presidente da Internexa no Brasil, é um cidadão latino-americano, nascido na Colômbia, já morou no Chile, país que o acolheu por vários anos, e hoje já é quase um brasileiro. Com grande experiência
e conhecimento no setor das telecomunicações, sempre foi aquele líder empático, pragmático, simples e humano, e que acredita na importância de ouvir, na força da empatia para transformar e contribuir para o avanço da sociedade. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigada por estar conosco aqui no dia de hoje. Obrigado, Manuel, e boa tarde. Muito prazer estar aqui com vocês e dividindo aqui este fórum com a Marta. Como você falou, é um ícone para a América Latina toda em assuntos de transformação, futurismo, digital, humanidade e tal. Eu acho que vamos ter um bom tempo hoje. Sim, tenho certeza disso. E eu gostaria de dar boas-vindas também à Laura. A Laura, que é facilitadora visual, ela vai capturando aqui, traduzindo visualmente esse bate-papo, e depois do evento nós iremos presenteá-los aí com a ilustração, né, de todo o conteúdo abordado aqui. Seja bem-vinda, Laura. Obrigada por estar aqui conosco mais um ano. Muito obrigada, Manuel. Boa tarde, eu sou em Lisboa. Bom dia para todos. É um prazer vos acompanhar hoje fazendo os desenhos. Então, eu vou estar prestando muita atenção hoje para fazer os desenhos e as memórias visuais. Muito obrigada. Bom, vamos começar. Falando hoje, né, sobre a importância da antecipação das empresas a uma crise. Crise sempre dói, sempre. Mas quando uma crise é global e apresenta características inéditas, como, por exemplo, o que a gente vem vivendo atualmente, né, uma pandemia, a sensação de dor e medo é horrível, pois estamos diante de cenários frágeis e incertos. Então, eu vou começar dando a palavra para a Marta. Marta, você como futurista, né, conta para a gente, entender as tendências e pensar sobre o futuro pode ajudar as pessoas, as empresas a tomar melhores decisões e, inclusive, se antecipar uma crise? Prazer de novo estar aqui com vocês, né? Com certeza, Manuele, quando a gente pensa em crises, são mudanças profundas na forma como a gente tem que fazer as coisas e a velocidade com que a gente tem que reagir. Se a gente não tiver que reagir rápido, não é crise, tá? A gente pode demorar muito tempo, não é crise. Então, quando a gente consegue enxergar cenários futuros, inclusive quando a gente fala de enxergar cenários futuros, normalmente existem cenários bons e cenários ruins. Quando a gente consegue ter essa visão mais ampla, não enviesada, né, só de um ou de outro, a gente tenta criar os cenários bons e evitar os cenários ruins. A gente tem agora uma crise mais recente, que é do coronavírus, mas se a gente for pensar na virada do milênio, a gente teve o bug do milênio, eu não sei quantos vão lembrar disso, mas era um dos cenários que foram vislumbrados, possíveis e prováveis, para, se a gente não mudasse os sistemas computacionais, o mundo ia parar. Elevadores, bolsa de valores, etc. E aí, em função desse cenário ter sido avaliado, as empresas reagiram antes, a gente não teve nenhum problema na virada do milênio. Então, é disso que a gente está falando. Se no começo do século, né, ou seja, desse novo milênio, isso já era importante, imagina agora que a velocidade é muito maior. Então, se a gente pensar no passado, 100 anos atrás, o ritmo de mudança era tão lento que as empresas não precisavam se preocupar muito com o futuro, porque o futuro era muito parecido com o passado. Agora, com essa velocidade hiperacelerada que todos nós aqui sabemos, né, depois no papo com o Carlos a gente pode discutir um pouquinho mais disso, os futuros tendem a ser muito diferentes dos passados, trazendo tanto ameaças quanto benefícios, né, ou seja, oportunidades. E aí enxergar isso permite não só que a gente se prepare, mas que a gente crie futuros melhores, que é disso que a gente está falando, né? E aí a gente evita crises e melhora os resultados que a gente tem como humanidade. Muito bom. Carlos, e você, assim, como você enxerga, levando um pouquinho mais para o lado da tecnologia, né? Como que a tecnologia, ela vem ajudando, né? E ela pode ajudar a superar uma crise, né? A passar mais fácil por uma crise.
Tá bom, Manuele. Eu gostaria primeiro de falar de algumas características da crise, certo? Que aí a Marta já falou também, são situações de grande incerteza, que principalmente sempre vão afetar as atividades comerciais da companhia. E não somente da companhia, aqui estamos falando da companhia, mas sempre vão afetar a humanidade, a sociedade, a família. Mas quando você está ao interior de uma organização, a crise precisa ações urgentes. Quando você não mexe as mãos para intervenir as crises, a crise vai escalar. Sempre as crises têm aquela particularidade de aumentar a intensidade, certo? Se você não age de maneira urgente, a crise começa a ter consequências piores. E você tem cada vez que tomar decisões mais críticas. Também nas crises tem uma particularidade que tem muita visibilidade. E mais agora, quando a tecnologia está presente na sociedade toda, temos olhos em todas as telas e qualquer crise que tenha a nossa companhia sempre vai ser olhada por qualquer pessoa da sociedade. Então, tem crise que afetam as companhias e que a sociedade cheia vai ver. Também tem uma particularidade a crise, que sempre vai interferir as operações da companhia, certo? Se não afeta as operações, não é uma crise, é uma emergência, é uma situação, uma dificuldade. Mas quando a companhia está chegando a essa situação de ter risco, mesmo de viabilidade, estamos na frente de uma crise. E isso é muito importante, porque às vezes os gestores, os gerentes, não acreditam na crise. Eles falam que somente estamos numa situação difícil, numa dificuldade, e são os últimos que descobrem que a companhia está ao interior da crise. Isso é uma coisa muito, muito grave. Então, se você está vendo que tem risco de afetar a organização na credibilidade, tem risco de afetar a companhia no assunto de viabilidade econômica, as pessoas, os funcionários da companhia, você está na frente de uma crise. E com certeza a crise sempre vai prejudicar o desempenho econômico da companhia. Pode ter consequências muito graves. Então, quando você está na frente de uma crise, o mais importante são as decisões para sair da crise. E aí é muito importante a tecnologia. A tecnologia sempre vai alavancar tomar melhores decisões. Por exemplo, quando as companhias têm dashboards, têm KPIs, estão usando inteligência artificial para seguimento dos negócios, aquela pessoa que está tomando as decisões ao interior da crise vai ter melhor informação. Lembremos que as ferramentas de futuro que estamos tendo de inteligência artificial sempre vão apoiar a toma de decisões. Então, tecnologia, liderança, informação, sempre vai gerar melhores decisões. Esse é um jeito e uma primeira abordagem para como a tecnologia pode melhorar e pode facilitar um gerenciamento de uma crise. Posso complementar? Claro, com vontade. Essa é a ideia. Essa é a ideia, Marta. Ótimo, eu adorei o que o Carlos falou. Eu acho super importante as pessoas entenderem o que é crise, né? E ele trouxe todas as características para mostrar que não é um evento, é uma situação isolada, mas é algo que requer tomada de decisão rápida. E aí tem algumas coisas que são interessantes também a gente falar no que a tecnologia ajuda, mas independente da tecnologia, a gente tem crises internas e crises com a opinião pública. E isso também é muito importante, porque as crises internas, elas normalmente são os gatilhos para as crises com opinião pública, quando elas não são tratadas, que nem o Carlos falou. Então, crise interna pode... E hoje, muita empresa está passando por crise interna com coisas que não tem nada a ver com o coronavírus, tá? Por exemplo, é você perder um executivo que você não consegue recolocar. A gente está tendo uma dificuldade hoje de atrair talentos, tanto que as organizações estão fazendo uma super ação, os RHs,
como que eu faço para atrair melhores talentos, senão eu gero uma situação de crise interna. A gente pode ter crise de falta de manufatura, que também, de manufatura não, desculpa, de recursos para manufatura, que é o que está acontecendo hoje, supply chain também, em função de vários motivos aí que a gente pode discutir. Então, as crises internas, quando elas não são resolvidas, elas acabam gerando algum tipo de visibilidade externa que pode gerar crise com opinião pública. Mas, ainda assim, existem dois tipos de crise com a opinião pública. Uma que é um fato de verdade que acontece, por exemplo, quando cai um avião. Caiu um avião, é um fato que aconteceu, você vai ter que lidar com isso. Mas existem crises que acontecem por questões de opinião ou desinformação, que também é um dos grandes problemas que a gente tem no cenário hoje, onde as pessoas não têm muito pensamento crítico, são levados por esse, né, mundo de informações, e a própria inteligência, aí tem a questão da tecnologia ajudar e também prejudicar quando a gente está falando de crise de informação, porque a mesma tecnologia que pode ser usada para gerar deepfakes, fake news, usar de maneiras, né, bastante volumosas e causar desinformação, também é ela que, quando a gente sabe usar, consegue detectar e navegar nessa situação. Então, a tecnologia ela tem um papel essencial e crítico hoje para que a gente consiga ter visão do que está acontecendo e agilidade, né? Que é muito do que o Carlos falou, de a gente conseguir navegar nesse processo. Aí, Carlos, não sei se você quer complementar ou se eu posso falar que eu ia falar um pouquinho mais sobre essa questão de a gente usar a inteligência artificial ou sistemas inteligentes para a gente conseguir ficar num cenário que é um cenário antifrágil, buscar a antifragilidade, né? Então, não sei se você quer falar ou se eu continuo, depois você complementa, como você prefere. Continua, Marta. Continua. Aí você complementa na hora. Então tá bom. Porque assim, ó, uma das buscas que a gente tem quando a gente tem incidentes nas companhias, nas empresas, na nossa vida pessoal, é a gente conseguir enxergar rapidamente esse incidente e agir rapidamente. E aí, o que está acontecendo? Quando a gente fala de futurismo é muito ligado a cenários de 10 anos. É para a gente se preparar com a cabeça olhando para a tendência, para navegar aqui na pendência. Quando a gente fala de crises, além de eventos isolados que podem acontecer e a gente está tratando, a gente tem essa coisa da emergência que acontece rapidamente, por exemplo, um ataque cibernético, né? Isso não tem nada a ver com futurismo, isso é um cenário que a gente sabe que todo mundo está sujeito, mas na hora que acontece você tem que reagir. E aí, a tecnologia, ela permite, quanto melhor você tiver equipado com tecnologias inteligentes, ela começa a detectar variações de padrão com o tempo suficiente para que você consiga agir também rapidamente com a tecnologia. E tem uma outra dimensão disso, que eu vou recomendar para todo mundo, quem não leu ainda, que é um livro do Taleb chamado Antifrágil, que não é só você aguentar o tranco, que isso é ser resiliente, né? A gente, em cenários incertos, cenários que a gente corre riscos, a gente tem que ser resiliente, porque a gente precisa dar conta de aguentar o tranco e continuar existindo. Mas se você conseguir, além de ser resiliente, usar esses ataques ou qualquer incidente ruim, analisar com tempo suficiente ou rapidamente e ver como ele pode ser benéfico para você, a gente passa para um outro patamar de cenários de crises, a gente passa a navegar a crise se aproveitando dela. Então, isso também é uma coisa que a gente pode discutir, porque sem tecnologia não existe empresa antifrágil, ponto. Não existe empresa antifrágil. Sem dados, não existe empresa antifrágil, pronto. A gente precisa de tecnologias inteligentes e análise de dados bastante rápidas para que a gente consiga fazer essa fluição dentro da organização, né? Marta, você falou uma coisa bem importante. Primeiro, você falou da crise objetiva e crise subjetiva, certo? A crise objetiva é quando tem um fato, o avião caiu. Essa crise, a gente não tem como negar, a gente sabe que aconteceu. Aí, o protocolo de crise vai se ativar automaticamente e toda a companhia vai ficar alinhada a resolver a crise. Mas tem também aquela crise subjetiva, a crise de opinião. Quando você tem um cliente que deixa uma opinião numa rede social,
está falando ruim da companhia no Twitter, que são coisas que, às vezes, as companhias não olham muito, deixam aí. E o perigo que temos é que essas coisas vão escalar e quanto maior seja a companhia, mais vulnerável e mais exposta está. Além disso, quando a companhia é maior, a sociedade gosta de fazer mais pressão sobre ela, porque é uma companhia que tem muito braço no mundo e dentro do modelo econômico sempre está aquele assunto da corporação versus a sociedade. Então, fica muito mais vulnerável, muito mais exposta, e aí as companhias têm muito risco. A tecnologia aí também é muito importante, porque você pode ter muita inteligência artificial olhando os padrões de comportamento nas redes. Aí você pode ter ferramentas de monitoramento. Qual é a comunicação que estão tendo os meus stakeholders da companhia? O que estão falando os meus clientes? O que está falando a sociedade? O que estão falando os meus concorrentes? E aí você tem quase que uma pesquisa de imagem diretamente, automaticamente, usando as ferramentas tecnológicas. E aí você tem um jeito de tomar decisões. Olha, aqui temos uma situação que é pequena ainda, mas a gente tem que agir. É uma coisa importante. Também você falou dos modelos de inteligência artificial para olhar os padrões. É muito importante quando você tem sistema de monitoramento da sua indústria. A indústria onde você está. Certo? Lembremos que a inteligência artificial são sistemas de software que são muito expertos, que são experientes em entender os dados, certo? E que eles são treinados para compreender pequenas diferenças dentro do mar de dados que as pessoas e nós como humanos não conseguimos ver. Então, aquelas variações que para nós, como líderes das companhias, podemos não ver, podemos deixar fora, um sistema de inteligência artificial pode tirar alarmas oportunas para atender a crise. E lembremos que a gestão de crise é melhor quando a crise não acontecer. As respostas e as decisões que você tem que tomar são muito diferentes quando a crise já aconteceu, já foi ativada, que quando não acontecer. Por exemplo, se você é uma companhia de petróleo, ou uma companhia de uma rodovia, uma linha elétrica, você passa por comunidades, certo? Se você antecipadamente trabalha com as comunidades, está perto delas, tentando que o impacto que você tem na comunidade seja o menor, você está prevendo que não vai ter crise. Se você não interage com a comunidade, você está deixando uma bomba de tempo. Qualquer dia você pode ter uma intervenção, pode ter um fechamento da rodovia, pode ter uma pessoa na estrutura, na torre, e aí a crise é maior. Então, sempre o melhor é identificar situações de risco, identificar cenários, usar tecnologia para entender os padrões e tentar antecipar a situação para a crise não acontecer. Essa sempre vai ser a melhor solução para uma crise, não deixar que aconteça. Tem uma coisa interessante que você fala, e isso explica a ascensão do ESG, né? Quando a gente tem muito mais stakeholders envolvidos, a gente tem que prestar muito mais atenção em como que todas as nossas ações impactam todos os stakeholders. Então, a gente viu uma ascensão de percepção da sociedade, de forma geral, mundial, sobre as várias diferenças e várias vozes, sobre o meio ambiente e cenários futuros. Então, isso que a gente está falando de prestar atenção, por isso que 10 em cada 10 executivos estão preparando a agenda ESG para praticar de verdade. E aí eu acho que também tem muito a ver com o que você falou, complementando um pouquinho, que é você monitorar, você enxergar a crise, mas uma coisa que eu vejo muito, Carlos, que me chateia, né? Agora eu estou falando como cliente, como usuária de inúmeros serviços no Brasil, eu tenho realmente uma influência grande nas mídias sociais, porque eu tenho muitos seguidores, e aí que eu percebo que empresas grandes
não monitoram quando você está fazendo um pedido, uma requisição. Então, uma coisa é você monitorar, e mesmo as que monitoram, às vezes os sistemas que deviam ser inteligentes são burros, né? Então, a gente ainda tem burrices artificiais. E aí eles deixam o chatbot em looping praticamente, conversando com você por causa de um problema de voo, uma situação de emergência que você tem. Então, uma das situações que é muito importante quando a gente tem tecnologia é a gente ter humanos para situações de onde a coisa não está funcionando e alertas. Todo mundo tem que fazer uma lei de Pareto. Nenhuma empresa consegue atender 100%. Quanto maior for a empresa, mais difícil você consegue atender todos, ainda mais no momento de crise, tá? Pode ver quando acaba qualquer tipo de situação de avião caindo, acaba algum atentado, qualquer coisa. A primeira coisa que acontece é todo mundo sobrecarregar os sistemas de informação. E se você não tiver um preparo para isso também, então não é só a gente prever cenários e a gente enxergar o que está acontecendo, é a gente ter sistemas de gestão de crise preparados antes. E aí um dos que eu falo é, primeiro, você seleciona processos para que quando você tenha algum tipo de pessoa falando com você que é mais crítico para gerar crise, você entra em ação, mesmo que aquele cara não seja um cliente seu, especialmente quando é para gerar crise negativa de opinião, você tem que tratar, porque é diferente de quando você fez algo errado, é alguém que está com opinião que tem o potencial de fazer um monte de coisas com você. A outra coisa tem processos para rapidamente resolver qualquer tipo de crise prevista. Então, uma das coisas que eu pergunto para todas as empresas, tá? Se você tiver uma situação, imagina que você é uma universidade, e como já aconteceu várias vezes, e você tem uma situação de alguém atirando no campus, que já aconteceu algumas vezes, infelizmente, no mundo. Você tem um processo de gestão de crise que você transforme todos os seus sites, todos os canais de comunicação instantaneamente em mensagens para os estudantes não irem para o campus. Tem algum botão que você clica que você passa para um outro patamar de não existe outra forma de comunicação que não seja não venha para o campus hoje, aí é uma situação de crise. A mesma coisa acontece com lugares, vamos pensar de novo, sua empresa está num lugar onde só tem sol, mas você está em Fortaleza, no Brasil, ou você está num lugar super hiper ensolarado que não neva. Mas imagina lugares que eventualmente neva. Você tem uma situação para gestão de crise para quando isso acontecer, porque você pegar países que não chovem, quando chove é o caos, né? Então, essas visões de cenários de crise, e até eu brinco que assim, para a gente fazer esses sistemas de gestão de crise, precisa de duas coisas. Um, de futuristas, né, para a gente pensar nos cenários futuros, e outro, a liderança, que é quem mais conhece o negócio, tem que ter uma mentalidade de terrorista, tipo assim, porque a gente não gosta de pensar em coisas antiéticas, né? Eu imagino que todo mundo que chega num cargo desses é uma pessoa super ética, mas teria que pensar, o que um terrorista faria comigo e você sabe quais são as falhas da sua empresa. Então, onde eu estou mais vulnerável e onde poderia ser atacado de uma forma mais cruel. Aí a gente começa a ter esses planos de gestão de crise, porque na hora da crise a gente não pensa, tá? A gente não consegue pensar. A gente precisa ter um sistema muito claro de como que as coisas têm que operar. E a tecnologia ajuda muito, mas o preparo antecipado é fundamental para que a tecnologia funcione também. Isso é chave, Marta. Deixa-me falar aí uma palavra final, para voltar aí com o Manu. O sucesso de gerenciar uma crise vem da preparação. Isso é chave. Daquela criação de cenários. E você fala uma coisa que eu gostei muito. Normalmente, quem fazem os planos de gestão de crise somente pensam os cenários que eles veem. E o mais importante é ter um pensamento não linear, pensamento alineado. Aquelas coisas que eu mesmo não faria, mas que outra pessoa sim faria assim. Isso é chave, porque é quando você tem toda essa olhada diferente, todas as versões dos futuros que poderiam acontecer, quando você, na verdade, está se preparando. Porque se não fosse assim, você somente tem 2, 3 cenários que são aqueles que estão na sua cabeça.
E depois você já tem que avaliar qual é o impacto que tem cada cenário com a sua companhia. Porque cada companhia também tem brechas. Algumas têm uma fortaleza clara no âmbito financeiro, alguns têm uma maior vulnerabilidade nos clientes, outras têm um tamanho que é difícil de movimentar. Então, cada companhia, ante cada cenário, tem que ter uma resposta diferente, certo? E o plano tem que considerar isso. Tem que considerar qual é o cenário, qual o impacto que esse cenário, se materializar, tivesse na minha companhia e quais são as brechas que eu tenho que trabalhar. E depois aí, muito importante fazer sensibilidades, tá bom? Porque é diferente se o avião caiu, que se um avião pequeno com 2, 3 pessoas, que se é um voo internacional com 350, então também tem sensibilidade dentro do cenário. E essas versões do plano também têm que ser consideradas aí bem claras. E por último, você fala uma coisa muito importante, a liderança. Sempre a liderança da crise o fator humano é aquele que vai deixar superar as crises. A tecnologia é uma ferramenta, a tecnologia sempre vai apoiar, mas gerenciar uma crise é uma prova de liderança total. Aí a companhia tem que recolher, a companhia toda tem que virar na frente da crise. E aí deixar a informação fluir. É muito importante. Você deu um exemplo. O que acontece se tem uma emergência na universidade? Quando a informação fluir aos funcionários, aos stakeholders, você primeiro tem uma única visão para fora de o que está acontecendo. Porque quando você não tem uma linha certa de informação, a crise vai piorar, porque você tem para fora, tem aquele barulho, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Então, muito importante ter uma linha de informação clara, certa, unificada, que todos os funcionários da companhia alinhem nesse senso de informação certa. Também pode acontecer que os mesmos funcionários, com a informação que eles têm, o expertise que eles têm, vão favorecer, vão apoiar aquela pessoa que está gerenciando a crise para resolver o assunto, porque é uma prioridade de companhia, certo? Então, é um momento onde todos temos que recolher, alinhar e sair fora com uma única linha de ação. Posso falar mais uma coisinha com relação ao que você falou, que é incrível? Está muito interessante, fale. É muito legal, porque eu vou dar um exemplo disso, como a forma como a gente lida com a crise é mais importante, às vezes, do que a própria crise. Uma vez eu estava voltando para o Brasil, um voo internacional, e aí o que aconteceu? Eu estava na executiva, e na executiva o avião teve uma pane elétrica, então nenhum dos equipamentos, graças a Deus foi só na parte de cadeiras, entretenimento, etc. E aí todas as cadeiras da executiva, como elas são elétricas, elas travaram na posição que estavam. E aí todo mundo começou a ficar nervoso, porque você fala, não, a experiência no voo está péssima, eu comprei uma executiva porque eu quero ter um voo melhor, etc. Daí, o atendente, né, o comissário de bordo, que era uma pessoa super alta, grande, forte, ele foi embaixo de cada cadeira resetar mecanicamente, uma a uma, para que a gente voltasse à posição que quisesse. Quando você vê a pessoa que está ali liderando o processo da crise, ao invés de ficar se desculpando pelo que está acontecendo, ou falando que não tem culpa porque o sistema elétrico do avião teve pane, a pessoa foi lá, entrou debaixo de cada um. No final, a gente estava encantado tanto com ele, que a gente fez elogios para a companhia, ao invés de a gente fazer reclamação. Então, perceba como a forma como você trata... Aí que entra também, a gente pode falar um pouquinho, se vocês quiserem mais para frente, de storytelling, né? Como que você transforma a história, como que você engaja, como que você sabe lidar com a situação para transformar aquele fato, que no final do dia é um fato, que está te prejudicando em algum grau, em alguma coisa que pode te trazer benefícios, né? Muito bom. Bom, nós recebemos uma perguntinha aqui. As dificuldades, problemas são particulares e as crises são generais?
são gerais, né? Depende. A crise pode ser geral ou não. O Carlos pode me completar, mas existem problemas, impactos particulares, e pode ser também uma crise particular, que nem eu falei, pode ter uma crise que é interna na empresa, que ninguém fica sabendo, você resolve internamente, é particular. Eventualmente, se você não tratar essa crise, ela pode ser geral, ou então a gente tem impactos que são gerais, que nem foi o coronavírus, que aí é para todo mundo, é global, e as ações e as crises são particulares. Vou dar um exemplo. Ó. Então, tem as duas situações. Ou você tem desafios particulares e a crise pode ser particular ou geral, ou você tem desafios gerais e você pode ter crise particular ou geral. No caso do coronavírus, por exemplo, algumas empresas foram impactadas positivamente. Por exemplo, todos os e-commerces, eu trabalho com digital, eu cresci 30% no passado, já cresci 20% esse ano. Então, todo mundo que trabalha com algumas áreas foram beneficiadas pela crise. Por outro lado, um monte de gente foi prejudicado pela crise. Então, ela funciona de forma distintas. Agora, é importante a gente lembrar que quando uma crise é global, mesmo que você seja beneficiado em algum grau, você também está navegando uma crise. Aí eu vou dar um exemplo. As empresas de e-commerce que tiveram que crescer bastante durante a crise, elas tiveram que, ó a crise interna, contratar gente durante a crise, trabalhar de forma remota, dificuldade de supply chain em função da mudança das rotas globais. Então, mesmo quando você está em abundância, eventualmente também você tem uma crise particular, tá? Então, na realidade, o que importa é detectar os sinais da crise, quando eles são internos, inclusive uma das coisas que o Carlos falou que eu adorei é isso. As pessoas não têm noção que muitas crises dão sinais, inclusive crises globais. A crise do coronavírus era um cenário provável para algum ano, a gente não sabia o impacto, mas a gente opta por não enxergar, porque as pessoas não gostam de enxergar coisas desagradáveis. Elas vão tentando fazer o quê? Band-aid, né? Consertar só aquele vazamentinho. Tanto que, se vocês quiserem, um exemplo de como que mais complexo o mundo é, mais a gente tem que prestar atenção nos sinais. Se eu tiver um posto de gasolina que tenha qualquer perigo de incêndio, você colocar uma faixa amarela, ninguém acende um fósforo ali. Isso é bem linear, tá? Bem claro, é bem simples o cenário. Tem bomba de gasolina, não acenda fogo, ok. Quando você começa a ter cenários complexos, por exemplo, quem assistiu o filme dos mineiros no Chile, que ficaram debaixo da terra, né? Tem vários sinaizinhos que vão sendo dados. E a liderança vai desprezando aqueles sinais. Você pegar o Golfo, aquela crise de vazamento de petróleo no Golfo, também vários sinaizinhos que as pessoas a liderança não prestou atenção. O avião que caiu com o time do Chapecoense, né, uma situação triste, assim, no último grau aqui no Brasil, tinha vários sinais de que poderia, mas sinais que as pessoas desprezam e isso vira uma supercrise. Então, quanto mais complexo o ambiente, mais a gente tem tecnologia para ajudar a ter crise. Aqui no Brasil, recentemente, digo, 3 anos atrás, a gente teve paralisação geral dos caminhoneiros. Foi uma crise horrível, o país quase que mais uma semana entrava em estado de sítio. Teve sinais antes, mas não foi prestada atenção pelas lideranças para fazer o quê? Mitigar aquilo que o Carlos falou. A melhor situação é quando você não deixa a crise acontecer, né? Aliás, na arte da guerra tem isso. Ela diz que o guerreiro inteligente, ele evita a guerra, ele evita a batalha, né? Ele faz antes tudo que precisa ser feito para que a crise não aconteça. Aí, só para complementar, Marta e Manuele, particularmente quando você fala de crise, é uma situação que já está ficando em uma inestabilidade da companhia, que já está deixando em risco a viabilidade mesma da companhia. Mas sim, muitas crises começam com situações, começam com particularidades que não são atendidas ao tempo. E por isso é tão importante atender a sinais, como fala Marta.
se você não atende a sinais, se você não está escutando o que está acontecendo, você pode deixar uma crise criar. E isso é importante. Somente só para complementar aí nessa linha, quando você já está dentro da crise, você tem que ter uma olhada abrangente, certo? Você precisa aí, eu falo das 5C, certo? Aí no português tem uma que não é C, mas a gente também vai entender. A primeira C que você tem que olhar quando está na crise é os clientes. Como está afetando a crise os meus clientes? Por exemplo, com a crise do coronavírus, a gente sabe que a indústria aeronáutica ficou parada. Se eu sou fornecedor da gasolina para os aviões, que são os meus clientes, eles estão ficando muito impactados na crise. Então, primeiro, o que acontece com os meus clientes na crise? Eles vão ser favorecidos ou vão ser prejudicados, como falava Marta. Segundo, os meus colaboradores, os meus funcionários. O que vai acontecer com eles? Eles vão poder trabalhar, vão ter capacidade mental para atender as situações, posso ter pessoal para contratar ou não posso porque a indústria de RH vai ficar contraída. Então, segunda linha de olhar, com C, os colaboradores, funcionários. Terceiro, os custos. Que tenho que fazer dentro da crise com os custos, certo? É um momento de apertar custos ou liberar custos. Por exemplo, se você tem uma crise de um barco que quebrou aí na mar e está deixando uma onda de petróleo no mar, você aí não pode contrair os custos. Aí você tem que pagar o que tenha que pagar para resolver a crise. Mas se você está numa situação de longo prazo, que tem que ter economias, aí você tem outra crise diferente, onde os custos têm que ser olhados de jeito diferente, certo? Terceira C, custos. A quarta C, a caixa. Lembremos que as companhias quebram por caixa. Quando a companhia fica sem caixa, os bancos já não apoiam, aí a companhia quebra. Então, como a gente vai gestionar, como vai gerenciar a caixa dentro da crise. A quarta C. E a última C, os concorrentes. Porque os concorrentes também estão sendo afetados pela crise. Eles estão na mesma situação que eu tenho, mas eles podem ter opções diferentes, podem estar num grupo empresarial diferente, que faça outras coisas. Então, também, a malha de concorrentes pode se apoiar e sair à frente na crise. Isso também é muito importante. Então, lembremos sempre aqueles 5C, clientes, colaboradores, custos, caixa e concorrentes. E aí a gente vai entender melhor como tem que tomar decisões ao interior da crise, certo? Mesmo que seja no momento prévio, quando apenas é um incidente, ou já quando foi uma crise já inesperada. Muito bom. Eu acho que é muito, né, até de encontro com uma das perguntas que a gente ia colocar aqui agora, que a Marta comentou, né? A crise ela é favorável para alguns negócios e ela pode ser destrutiva para outras, né? Então, assim, quais capacidades, Marta, eu acho que o Carlos falou, né, um pouco, as empresas precisam desenvolver para se adaptar e passar por essas mudanças, por essas crises sem grandes impactos, porque impactos a gente sabe que tem, mas sem grandes impactos. Então, a primeira, a gente falou um pouquinho no começo, que é a capacidade de enxergar cenários, tanto positivos quanto negativos. Quanto mais incerto é o mundo, quanto mais rápido é o mundo, precisa ter, eu brinco que é assim, ó, todo mundo teve educação para passado, todo mundo teve disciplina de história, né? Então a gente que é muito bom, porque quando você conhece passado, você não repete erros de passado, você aprende, você se liberta, inclusive, do passado, mas ninguém, até o momento, teve, pelo menos na educação fundamental, disciplina de letramentos em futuros. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter, nós que já somos adultos, né, não estamos na escola elementar,
precisamos ter. Então, eu pergunto para todo mundo que está aqui, você teve capacitação? Ainda é tempo, capacite-se em letramentos de futuros. E aí eu vou dar um exemplo para você de um que a gente pode fazer. Gente, eu sou fofa, tá? Então eu vou dar um exercício para que todo mundo possa fazer letramento de futuros, o mínimo que você precisa fazer para qualquer situação que você tenha, né? Tem uma frase do Alvin Toffler que ele fala que mudança é o futuro invadindo as nossas vidas. Então, qualquer mudança que você vê, ela é uma sementinha de futuro. Então, hashtag fica a dica. Aprenda a enxergar sinais de mudança. E quais são esses sinais? É aquela coisa que quando você vê, você fala, opa, minha vida mudou. Então, primeira coisa, um exemplo disso é em 2018, um rapaz no Japão casou com um holograma que por detrás tinha inteligência artificial. E aí eu falei, opa, o mundo mudou, um cara casando com inteligência artificial. E aí eu li a entrevista e o cara fala assim, que ele está muito feliz com o casamento. Aí eu falei, opa, sinais de futuro. Então, primeira habilidade é enxergar esses sinais. Quando a gente tem filho, é um outro exemplo, tá? Você fala, opa, minha vida mudou. E aí, a partir da hora que você enxerga esses sinais, a maior parte das pessoas não enxerga, tá? Essa é a diferença, inclusive, dos grandes visionários ao longo da história da humanidade, que são os líderes que trouxeram a gente até aqui. Só que agora a gente não pode esperar por eles, porque muda toda hora, então a gente tem que enxergar. Então, a partir da hora que você enxerga um sinal, você tem que fazer um exercício que é o seguinte, imagina, vamos pegar um exemplo aqui, inteligência artificial, que nem eu falei, né? Sempre vai ter alguém vendendo para você que aquilo é a coisa mais sensacional, que vai liberar a humanidade do trabalho, que a gente vai ser senhor das máquinas, que o futuro vai ser incrível. Normalmente, isso é uma visão enviesada, porque nenhum sinal é só para o bem ou para o mal. Tudo que acontecer, aí a gente pode voltar para o filho, né? Tem gente que fala, filho é a coisa mais maravilhosa do mundo. É verdade, mas também tem um outro cenário que filho dá um trabalho do caramba. Você vai ter que passar o resto da sua vida preocupado com ele. Então, seja o que for, inteligência artificial, tá bom, esse é o cenário que te venderam, o que você faz? Você só acreditar nisso, você está enviesado, tá? Então, você vai pensar, qual é a coisa ruim que tem? Então, uma das coisas que o pessoal fala da inteligência artificial é que ela pode ser antiética, tomar decisão errada, vai tirar empregos de pessoas, é muito... Então, se você só tiver essa visão ruim, também você está enviesado. Se você tiver uma visão boa e uma visão ruim, você já está um pouquinho melhor, né? Você não está enviesado, mas você está limitado. Então, o que eu vou aconselhar todo mundo aqui? Que para cada coisa que aconteça, ou que você veja de sinal, pense em pelo menos três, tá? Se você fizer 5, eu te adoro, tá? Pelo menos 3 coisas boas e 3 coisas ruins. Com isso, você criou um leque de cenários onde você vai ver, opa, eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou agir no presente para que esse cenário não aconteça. Esse cenário é incrível. O que eu tenho que fazer no presente? Veja como você muda. Não é só contra a crise, você potencializa a empresa para que ela escolha os melhores caminhos, para que ela crie os melhores caminhos. Isso vale para a vida da gente também, tá? Uma outra questão para a gente estar preparado para a crise não é só a gente enxergar as sementes de futuro que estão aqui, mas é você abrir a sua visão para o que você gostaria que fosse o seu futuro. Gente, a gente tem que ser ousado. Se a gente não for ousado para pensar onde a gente quer chegar, a gente não consegue de jeito nenhum sair das limitações do ambiente que a gente está. Então, também é uma das melhores coisas que a gente pode fazer em termos de crescer como empresa, como indivíduo, é buscar o que a gente quer no futuro, porque, por exemplo, quando eu decidi ser engenheira, isso determinou um monte das minhas ações quando eu tinha 17 anos, totalmente diferente do que se eu resolvesse ser, por exemplo, piloto de avião. Então, o que você imagina de futuros também vão trazer situações distintas aqui. Então, essa é a primeira dimensão, é você enxergar esse cenário, isso é fundamental, né? E a segunda dimensão é, ok, eu entendi, eu estou enxergando de forma incrível, mas se você não agir, você sofre de síndrome de Cassandra, tá? O que é a síndrome de Cassandra? Na mitologia, tem um ser que, né, praticamente um dom divino de você enxergar o futuro, mas ela não tem o poder
de agir no futuro e ninguém acredita nela. Então, imagina que horror que é você enxergar, mas você não agir. Então, a outra dimensão é eu tenho que ter instrumentos para agir, tenho que me capacitar. E aí que entra toda a parte de transformação digital. As empresas que não têm a tecnologia adequada, elas não têm agilidade para fazer qualquer tipo de ação necessária para dar o próximo passo. Então, a gente pode falar depois, num outro momento aqui, se vocês acharem interessante, das habilidades do futuro individuais, mas eu estou falando em termos de empresa, eu tenho que ter visões, né? E não só visões, mas eu também tenho que ter metas, eu tenho que ter objetivos futuros, como eu tenho que ter competência tecnológica e humana para agir, para chegar nesses futuros e evitar os que eu não quero. Então, essas duas coisas eu pergunto para quem está assistindo a gente aqui. Você tem essas visões? Você sabe fazer? Você traça? Se você não faz individualmente na sua organização, você acompanha os grandes relatórios. A gente tem um monte de think tank no mundo, Instituto de Futurismo, que nem o Institute for the Future, né, que é o meu parceiro, que é onde eu fiz a certificação. Tem um monte. Você presta atenção nesses sinais, primeira coisa. E segunda, como que você está em termos de agilidade tecnológica para poder agir, né? Para que você não só evite crises, obviamente, mas para que você consiga construir esses futuros que são interessantes para você. Então, são essas duas habilidades como organização. A gente pode tratar depois, se vocês quiserem, um pouquinho do nível individual. Que bacana o que você falou, Marta. Gostei muito, adorei o que você falou, porque já estamos falando de futuro, futurismo, e aí ficamos na linha do assuntos mais incertos, como a crise, que é incerta mesmo. Estamos na era onde é mais custoso esquecer que lembrar, certo? No passado, a gente pagava muito e tinha muitas ferramentas para lembrar, porque a gente no começo não tinha papel, depois desenvolveu a escritura, depois o livro, a imprenta, a tecnologia, disco duro, computação, tudo isso só para manter a memória da humanidade, certo? E agora a gente está tentando esquecer o que está acontecendo, certo? Você já, quase que tudo que você faz fica em algum lugar no mundo digital e você agora quer pagar para esquecer isso, quando no passado você queria lembrar. Então, uma mudança também do senso de humanidade, certo? Nós estamos na era que sempre falamos que quando eu fui jovem, pelo menos não tínhamos internet, porque agora qualquer pessoa faz qualquer coisa e fica sempre para o futuro. Então, a humanidade vai tendo pequenas mudanças, sinais de para onde está se movendo, certo? Para onde está se movimentando. Quando você fala de tecnologia, inteligência artificial, futurismo, eu vejo sempre dois cenários que são muito claros que eu vejo, que o primeiro é a singularidade, certo? Que é aquele ponto onde a capacidade racional da máquina e do software é maior do que a capacidade racional dos humanos, certo? Eles podem ter melhores decisões, podem desenvolver outros inventos, por isso a gente fala que a inteligência artificial poderia ser o último grande invento do ser humano, porque depois a inteligência artificial vai ser quem desenvolverá as novas tecnologias. Então, nesse cenário de singularidade, também se fala muito de robôs que estão atendendo a humanidade. Ou seja, nesse cenário, temos os humanos como o centro da sociedade e a tecnologia servindo, certo? Ao serviço das pessoas, quase que atendendo aqueles na praia, certo? Um humano com pouco trabalho, muito dedicado às paixões, às artes, aos hobbies, e a sociedade desenvolvendo economia por conta das máquinas. Esse é um dos cenários que a gente sempre fala, o cenário da singularidade. Mas tem outro cenário, que é aquele cenário da simbiose, que é o ser humano fica combinado, fica misturado com a tecnologia.
e fica com dispositivos tecnológicos ao interior, como um ser humano 2,0, melhorado, com tecnologia de memória, internet direto no cérebro, tudo esse humano 2,0, que é outro cenário bem diferente da singularidade. Quais são aquelas sinais que temos numa e outra linha, Marta, que você acha, nesses dois cenários que a gente pode identificar? Ah, que ótima! Nossa, muito bom. Quando a gente fala da inteligência artificial, e você falou da singularidade que era prevista para 2045, agora 2060, quando a gente fala de inteligência artificial em geral, as pessoas pensam ou no Exterminador do Futuro, que é aquilo que eu estava falando dos cenários, né? Que é o cara que vai destruir a gente, ou pensam nisso que você falou, de as máquinas vão servir a gente vai ser o centro do universo, né? E por que eu digo que eu tenho certeza que não vai ser nenhum dos dois? Não vai ser nenhum dos dois. Porque o mais provável é que a gente se misture com as máquinas para continuar sendo relevante. Por quê? Se a gente pensar no Exterminador do Futuro, ele é uma superinteligência. E a gente, que vai acontecer provavelmente daqui a algumas décadas. Daqui até lá, a gente não vai ser esse humano aqui, fraquinho, sem poder tecnológico. A gente vai ser outra coisa quando a gente chegar lá. Então, e outra coisa, se existisse esse cenário de uma superinteligência, por que ela ia querer destruir a gente ia ser irrelevante? Você quer matar seu pet? As formigas? Você adora o seu pet, mas você não bate um papo intelectual com ele. Então, se esse cenário acontecesse, a gente seria irrelevante no planeta e não necessariamente algo que as máquinas queiram destruir. No outro cenário, que é as máquinas servindo a gente para sempre, por que isso não pode acontecer? Porque quando as máquinas chegarem no nível humano, que elas têm consciência, elas são seres que têm direitos. Você não pode escravizar um ser consciente, isso está errado, tanto que a gente fala dos direitos das máquinas. A gente tem uma ascensão de seres digitais e, em algum momento, eles podem adquirir consciência. Então, o que a gente deve ter, que é o caminho que eu acredito, quando a gente chegar na singularidade, a gente está misturado com as máquinas. Tanto que tem, no livro Você e os Robôs, eu trago esses gráficos, né? A gente hoje tem vários tipos de DNA de animais, DNA humano, a gente tem os robôs, e a gente tem um monte de vida artificial que está sendo criada. A grande probabilidade é que a gente comece a se misturar, inclusive tem CRISPR, agora a gente tem essa discussão com a vacina, né? Como que está sendo usado o DNA, etc. Com CRISPR você faz edição genética. Então imagina o cenário que a gente tem complexo de a gente poder se misturar com máquinas e outros seres, editar gene. A gente deve ter uma outra humanidade, por isso que o futuro é bem mesmo diferente do que a gente tem hoje. A gente tem que enxergar isso. Eu não sei se você vê isso, Carlos, as pessoas não estão enxergando. Eu vejo as pessoas discutindo coisas banais, às vezes, e a gente está tendo uma revolução profunda na humanidade como um todo. Só esse ano, especialmente, né, depois do ano passado a gente teve uma aceleração, mas esse ano, qualquer um que está aqui, gente, olha, se você não está acompanhando a revolução do blockchain, smart contracts, open finance, toda a questão das cripto, e cripto não só de moeda, né, de currency, mas cripto de maneira geral, você não está entendendo as regras do jogo, os NFTs, né? E por que é importante entender as regras do jogo? Porque se você não entende as regras do jogo, você não sabe jogar, você usa as habilidades erradas. Aí eu vou dar um exemplo. É para passar para o Carlos de volta, porque só tem botão de on, né? Eu não paro de falar. Então, tem um exemplo que eu tenho que dar, que é uma história para as pessoas entenderem como é importante parar para entender as regras do jogo, para você não só evitar crise, mas para você desbloquear riquezas. Se você colocar algumas bananas na frente de macacos e colocar uma tonelada de dinheiro na frente de macacos, eles escolhem a banana. Por que eles escolhem sempre a banana? Porque eles não sabem que uma tonelada de dinheiro compra toneladas de bananas. Então, quando você não entende as regras do jogo, você não sabe desbloquear riquezas e não sabe os riscos que você está correndo. Então, o que está acontecendo hoje? Qual é o grande que eu faço, né, no meu dia? Uma das coisas que eu faço todo dia, meu grande desafio, é continuar entendendo as regras do jogo que mudam todos os dias, porque senão eu não consigo mais jogar. E aí eu estou sujeita à crise. Ao invés de eu
ter domínio do que eu vou fazer, eu, na realidade, sou manipulada pelo que está acontecendo, ou seja, não fui eu que estabeleci como que o jogo vai ser feito, né? Então, por isso, essa é a minha visão, tá? De futuro, e eu acredito muito que a gente tem que se misturar com a tecnologia. Até tem um TEDx meu, para quem quiser assistir, que é sobre isso, que ser humano e tecnologia formam um sistema inteligente. Quando a tecnologia consegue fazer uma coisa melhor do que a gente, para de fazer aquilo. Começa a usar a tecnologia e coloca as suas habilidades humanas que a tecnologia não faz em cima disso. Então, todo dia eu brinco que eu faço assim, ó, processo meu, dá para ser mais automatizado do que eu? Se a resposta for sim, eu gasto tudo que eu tenho, automatizo aquilo e vou fazer algo que o processo não consegue fazer sozinho. Mas é isso. Que bom. Marta, você acaba de falar uma coisa bem bacana, que é a tecnologia tem jeitos de trabalhar e os humanos têm jeitos também, certo? Eu vejo muitos robôs, por exemplo, que tem aquele aspecto humanoide, mas com certeza o robô que vai ser útil na sociedade não vai ter aspecto humanoide. Por exemplo, se nós sabemos que dois pés não são o melhor jeito para caminhar, fica cansativo muito pronto, é inestável, então gerar robô que tenha 2 pés pode que não seja a melhor ideia, certo? Igual, a gente tem 2 olhos, e 2 olhos que somente olham num espectro de luz. Você pode desenvolver robôs que tenham 8 olhos, 10 olhos, com câmeras infravermelho, aproveitar tudo onde o ser humano não tem capacidade, certo? Para isso é a tecnologia, para misturar a fortaleza que cada um de nós tem como humano com a fortaleza que é provista pela tecnologia, certo? E aí é onde gera aquele humano 2,0, que é um humano transhumano, certo? Que tem capacidade de ter conexão à internet, de lembrar automaticamente, de raciocínio ao instante, certo? Aí também eu vejo uma coisa bem interessante também nas sinais, que é o expertise que a gente poderia compartilhar, certo? Porque você tem uma experiência de vida, você tem suas lembranças, tem tudo que você estudou, mas no futuro, se você pudesse pegar toda essa informação, copiar num disco, transferir a outra pessoa, você está ganhando muito tempo na humanidade, certo? Porque o que acontece? A quantidade de informação que nós cada vez temos que entender para dar um salto na frente com tudo que a humanidade já desenvolveu é muita, é muito. A quantidade de informação que um científico precisa para desenvolver uma nova tecnologia é muito, porque é tudo passado de 4.000 anos de desenvolvimento técnico. Então, cada vez você tem que conhecer muito mais. Se você consegue copiar a informação, a experiência e transferir a outra pessoa, você está ganhando 30, 40 anos de expertise para uma pessoa. Igual, se você pode replicar os médicos, por exemplo. Quando você tem um médico que precisa 15 anos de universidade para chegar até ser um cirurgiano e ter toda a capacidade de atendimento médico. E se você puder copiar esses 15 anos e colar em outra pessoa, você pode criar uma linha de defesa médica para atender a humanidade, de um dia para outro. Então, aí tem muitas opções que claramente fazem uma mudança dentro dos cenários futuros, mas também aí começa o assunto ético, certo? Porque você tem lembranças próprias, então tem lembranças de conhecimento, mas também tem situações pessoais. Tem sentimentos, você poderia copiar os sentimentos, as lembranças das emoções, isso vai ficar na memória, vai poder transferir. Então também todo o cenário futuro que abre as possibilidades de um novo relacionamento da humanidade também precisa perguntas éticas, certo? Aquele assunto do, por exemplo,
quando você está fazendo um produto para comer, ou um produto médico, você tem que passar aquele produto por provas de impacto e de efeitos secundários, certo? Mas quando você está lançando um produto tecnológico, uma rede social, uma app, você não tem essas provas, certo? Você sabe que você lança uma app nova e ninguém está olhando o impacto secundário na sociedade, certo? Não tem nenhuma instituição pública ou multilateral que esteja olhando os impactos daquele produto tecnológico dentro da sociedade. Você tem companhias que olham o assunto tecnológico mesmo, certo? Funcionalidade de segurança, proteção de dados, tudo que é técnico. Mas o assunto ético, se essa app poderia deixar algum problema nos jovens, alguma adição, pode gerar algum efeito secundário nos estudantes. Tudo isso não está sendo olhado por nenhuma instituição. Então, aí a gente sempre tem expectativas de futuros melhores, que sempre vai ser muito interessantes, mas também tem aquele assunto ético de quem vai olhar os impactos que temos na sociedade para todas essas tecnologias que poderiam chegar a impactar a humanidade. Certo? Tem várias... Nossa, muito bom. Tem várias coisas que a gente pode complementar. Quando a gente fala de que a gente está sobrecarregado de informação e a gente precisa da máquina para ajudar, né? Primeiro que a tecnologia, a função dela básica, desde o início da história da humanidade, é ampliar a gente. Então, tudo isso que você está falando, a gente está se ampliando agora num grau cognitivo, quando antes a gente se ampliava num grau mais físico, né? Então, até o século XX, as tecnologias ampliavam o nosso corpo, os nossos olhos. Por exemplo, o telescópio e o microscópio e o binóculo, eles ampliam nossos olhos, a nossa visão. Ele é uma maneira de fazer isso. A roda, as nossas pernas. Quando a gente pensa no cenário atual, é uma ampliação cognitiva. Só que quando a gente fala dessa ampliação cognitiva de Big Data, em outros cenários da história da humanidade, a gente também passou por isso e teve que inventar tecnologia. Então, se a gente for pensar, por que o ser humano inventou a oralidade? A gente é tecnologia, tá? A gente hackeou o sistema digestivo e respiratório para poder falar. Tanto que a única espécie que fala com a complexidade que a gente fala é humana. E foi a única espécie, foi o único, né, que desenvolveu no planeta. Então, a gente precisou da oralidade para passar informação de um para o outro. Então, a Big Data, como é que eu faço? Oralidade. Depois, quando estava muita informação no mundo e a oralidade não dava conta, porque ela tinha que ser síncrona, o que a gente inventou para solucionar esse Big Data? A escrita. Quando a gente começou a ter demais de escrita, que não dava mais conta, a gente foi para o quê? Para os códigos computacionais que ampliaram nossa, né, outro patamar. E agora é o algoritmo que está ampliando o nosso patamar. Perceba que a gente tem simultâneo a transformação de humano e tecnologia num sistema simbiótico para a gente ir se ampliando. Por isso que a gente, na realidade, a gente já é um sistema simbiótico misto de biológico e tecnológico desde a nossa origem, então a gente não tinha chegado aqui. Mas uma das coisas mais importantes desde lá de trás é a ética. E agora ela fica maior, que foi o que o Carlos falou que eu adorei, porque a gente agora está emprestando o nosso cérebro para as máquinas e está junto com elas, né? E se a gente não tiver uma preocupação bastante forte com a ética, não tem futuro para a humanidade. A gente não chega lá na frente, porque a ética é o que regula a existência de grupos, de sociedades. Sem ética, a gente passa por cima um do outro e a gente começa a não ter mais uma cola social. Eu brinco que a ética é o substituto do amor, tá? Para quem você ama, você não precisa de ética, porque você vai fazer tudo por aquela pessoa, você vai se sacrificar por ela, você vai ter... Para quem a gente não ama, ou seja, os outros seres que a gente acabou de encontrar no meio do caminho e que fazem parte da sociedade, precisa de um acordo ético para que a gente continue existindo. Tanto que esse é o principal tema hoje para todas as universidades, departamentos de estudo de inteligência artificial e das empresas que produzem inteligência artificial. É garantir a dimensão ética para que a gente consiga
chegar nesse cenário que a gente quer, que é o futuro, né, legal. Porque se a gente errar, a gente vai chegar num lugar que a gente não quer muito, né? E aí uma das coisas também que eu queria falar, complementando um pouquinho do que o Carlos falou, que para que a gente consiga navegar nesse, que nem a gente tem cada vez mais aplicativos, tecnologia que não são realmente, não, elas entram em beta, entram na vida da gente, beta de novo, entra na vida da gente. Então, a gente faz parte quase que de um experimento em tempo real, né? E aí, uma das grandes habilidades que a gente precisa ter para que a gente não seja vítima desse experimento beta em tempo real, não que exista um grande capeta querendo fazer nada de mal, é que você não consegue prever os impactos dessa grande transformação acelerada de maneira bastante rápida. Então, o que a gente precisa ter é pensamento crítico e a gente conseguir em cada momento, pensar, por que eu estou fazendo isso? Por que essa coisa me mudou? A gente tem esses sinais que eu falei também no nosso ser, tá? O nosso organismo. Ó, eu posso falar uma coisa para vocês. Todos vocês sabem o que te faz bem e o que te faz mal. Eu não sei por que a gente escolhe as coisas que faz mal, tá? Mas a gente tem esses sinais do que faz bem e que faz mal. Então, quando a gente começa a usar um sistema novo, uma aplicação nova, alguma coisa que faz a gente mudar de comportamento, a gente tem que se questionar. Isso é pensamento crítico. E a humanidade não foi educada para ter pensamento crítico, a gente foi educado para repetir o que os outros fazem. Então, o pensamento crítico, ele não nasce com a gente, a inteligência nasce, você herdou do seu pai e da sua mãe, mas pensamento crítico precisa de educação, precisa entender de vieses cognitivos, ceticismo, lógica, argumentação, retórica, repertório, valores. Se você não teve essa educação, você não consegue pensar nesse ambiente complexo se o que você está fazendo faz sentido ou não para escolher traçar o seu caminho, né? Mas muito bom, que delícia de papo. Tá lindo, viu? Adorei, Laura. A Laura está compartilhando com a gente aqui a ilustração. Tá lindo, adorei, Laura. Maravilhoso, maravilhoso. Parabéns. Ó, uhul, coraçãozinhos para você. Bom, temos uma outra perguntinha aqui no chat, a gente já vai indo, né? Já estamos caminhando para o fim aí. Qual a estratégia organizacional deve ser realizada para mudança e transformação das empresas na América do Sul? Não sei, Carlos quer falar? Quer que eu fale? Fala primeiro, Marta, por favor. Tá ótimo, tá ótimo. Então, acho que a gente já deu alguns sinais aqui, né, das transformações que precisam ser feitas. Obviamente, tem que fazer transformação de... Gente, ó, a inovação, ela está acima da transformação digital, tá? Quando a gente pensa em inovação, é um mindset muito maior que envolve muito mais do que tecnologia. Mas a transformação digital é, hoje, onde estão os maiores recursos para que a gente consiga fazer inovação e direcionar essa velocidade toda que a gente está falando aqui. Então, a dimensão tecnológica é óbvia, né, que a gente precisa ter e se capacitar, mas, capacitar não, preparar, né, adquirir, mas tem uma outra dimensão que é a humana. Então, do ano passado para esse ano, o que eu tenho percebido? Eu trabalho muito com os executivos, com a alta gestão das organizações, né? E aí, toda organização do ano passado para cá, em algum grau, acelerou todos os sistemas, né? Todo mundo colocou um sistema de videoconferência, de colaboração, de tudo. Só que a mentalidade tem que mudar também. Não adianta você ter só a tecnologia se as pessoas, aquilo que a gente falou, tecnologia é para empoderar as pessoas. Se as pessoas não estão entendendo e não sabem como utilizar isso, não sabem como colaborar, você não consegue extrair o potencial que a tecnologia tem. Então, eu acho que o grande desafio hoje não é só na América Latina, mas eu acho que é como um todo no planeta. A gente tem a tecnologia, mas como que a gente tem preparo, capital humano, intelectual, adequado para utilizar essa tecnologia? É aí que faz a diferença na hora do jogo, na hora do vamos ver. Então, hoje, a liderança, tem que sair da liderança, a gente, hashtag fica a dica,
Líder que não enxerga o jogo não consegue fazer absolutamente nada, porque ele não vai inspirar nem trazer o restante. Liderança distribuída, que não é fácil para a gente, que eu, pelo menos, que sou de gerações anteriores, a gente tinha orgulho de conseguir resolver tudo sozinho, que é uma bobagem, né? As gerações mais novas, eles têm essa facilidade de articular com pares. Então, hoje, que nem a gente está falando aqui, eu e o Carlos, sobre a complexidade do ambiente, ninguém sabe tudo, é impossível saber tudo. É impossível você enxergar o cenário sozinho, é impossível você usar todas as tecnologias sozinho. Então, adquirir a habilidade de distribuir a liderança, e tem o lado ruim disso, que você vai ter que ter mais tolerância, você tem que ter mais resiliência, você tem que ter mais habilidades humanas para colaborar com equipes. Então, essa é uma dimensão bastante importante que a gente tem que ter. E mesmo a liderança estando muito preparada, porque ela pode estar toda competente, ela também tem que ter características para engajar as equipes. Gente, não adianta eu ser uma líder que sei tudo se eu não conseguir trazer todo mundo comigo. Então, essa habilidade, eu brinco que assim, ó, profissional, a gente, todos nós aqui temos duas dimensões, uma que é profissional e uma que é de liderança. A profissional, eu estou preocupada com as minhas competências, o que eu tenho que aprender para me desenvolver. Quando eu sou líder, eu estou preocupada com as competências dos outros, o que eu posso fazer para desenvolver e trazer os outros. E para que a gente consiga que as organizações tenham essa atitude da liderança e de todas, porque todo mundo em algum grau é líder de alguma equipe, né? A gente precisa ter KPI. Aí eu pergunto, quais são os KPIs da sua organização que incentivam os colaboradores não apenas a se autodesenvolver, entregar um trabalho final para o cliente que é incrível, mas que tem um KPI que meça o quanto que ele desenvolveu quem está trabalhando com ele. Se você não fizer isso, você não consegue trazer todo mundo junto para fazer. É rápido, tá? A tecnologia muda rápido e as pessoas têm que ter esse preparo e essa vontade de estarem juntas para dar os próximos passos. Então, a pergunta que eu faço é: que tecnologia que você está usando? Como que você está preparado para os KPIs das lideranças e como é que estão as competências humanas de todos os colaboradores. O último número, para passar a palavra para o Carlos, antes da pandemia, tinha um estudo do Gartner, eu adoro o Gartner, ele traz muita análise interessante sobre o impacto da tecnologia nas organizações, e eles tinham um número que era 80% dos colaboradores não estavam preparados para fazer a transformação digital do negócio da própria carreira, tá? Então, ok, deve ter melhorado um pouco, mas não é automático, porque você colocou tecnologia no mundo, que as pessoas automaticamente começam a estar competentes e capacitadas para aquilo. A gente precisa de um esforço individual e aí também corporativo para que todo mundo vá junto nesse processo. Marta, você é muito certa, ou seja, a tecnologia, se não tem um suporte e não está alinhada com as pessoas, são caixas custosas. E, finalmente, as companhias, muitas têm esse erro, que simplesmente eles acham que um processo de transformação digital é implantar novas tecnologias e a melhor tecnologia no mercado e contratar o melhor consultor para ele trazer toda a tecnologia no state of the art do mundo. E no final, aqueles processos de transformação digital erram. E por que erram? Porque toda a transformação do negócio tem que começar desde adentro, certo? Desde adentro da organização, da companhia. A companhia tem que rever qual é a nossa competência no mercado. Quais são aqueles processos core do negócio onde eu sou forte? Qual é aquela linha de desenvolvimento no mercado que eu quero ter? E aí, começar a misturar minhas competências como companhia, minha visão de futuro, para onde eu quero movimentar a companhia, com as melhores ferramentas para essa linha de trabalho, certo? Não é começar a implantar um marketplace, nem é ter uma web bem bonitinha, não. Tem que começar desde olhar competências da organização, processos core, visão do futuro da indústria e como isso vai ser misturado com ferramentas tecnológicas, certo? Podem ser ferramentas que vão ficar de cara ao cliente,
certo? No processo de delivery do serviço. Podem ser ferramentas para ficar por trás na produção, por exemplo. Uma produção muito mais eficiente, uma produção muito mais oportuna para fazer o produto, certo? E pode que outra companhia diferente precise de tecnologias de comunicação. Como eu converso com os meus clientes, qual é o meu posicionamento dentro do mercado. E aí ter ferramentas, SEO, a web e outras ferramentas bem diferentes, mas tudo isso tem que ver com os processos core, as competências da companhia e uma liderança, que finalmente todo o processo de transformação de qualquer, não somente transformação digital, qualquer transformação organizacional, estratégica, cultural, precisa das pessoas, aderência das pessoas e uma prova de liderança. Então, você tem que ter toda essa mistura de competências humanas, tecnologia, liderança e adesão dos funcionários e dos colaboradores. Nenhuma transformação digital ou transformação de negócio vai ter sucesso se você não consegue namorar aos seus funcionários, certo? E se eles não percebem a transformação mesma, se eles não veem aquela mudança da tecnologia, eles não vão aderir ao projeto, certo? Você precisa que eles estejam aderidos, conheçam o que está acontecendo, fiquem na linha certa e fiquem namorados de aquele futuro que os gestores e a liderança querem construir para contribuir da mesma linha. Toda transformação precisa desses componentes. Evaluação do processo core, visão do futuro, ferramenta complementária, pessoas e liderança. Quando você segue essa linha, você tem um projeto de transformação de negócio que vai ter maior possibilidade de sucesso. É bem interessante também a gente falar uma coisa, que nesse engajamento que você fala, uma das principais ferramentas hoje, tem duas, tá? Que é educação. A educação hoje, ela te liberta, ela te mostra onde você pode ou não pode atuar. E a segunda coisa, storytelling, de novo, né? Hoje, se você souber a história, as melhores pessoas, gente, elas não trabalham só por dinheiro, elas trabalham por alguma coisa maior, né? Toda pessoa que realmente se importa com o mundo, ela quer fazer parte de algo. Não estou falando de propósito mudar o mundo, o propósito é mudar o que está ao seu redor ali, tá? Essa história de propósito mudar o mundo, o povo fica confuso. O que as pessoas querem? Quem realmente tem alguma coisa dentro de si que quer colocar os melhores profissionais. Ele quer fazer uma transformação. Então, se você não contar para ele como que a sua organização faz isso e como que ele faz parte disso, você não consegue engajar. E aí, muitas vezes as pessoas até querem fazer parte disso, elas entenderam, mas elas não sabem os instrumentos que elas têm que usar para isso. Então, hoje, educação e storytelling, que são, né, muito mais soft skills, porque é com comunicação, etc., são fundamentais para esse processo que o Carlos falou, né? Ou seja, assim você consegue ter uma contaminação positiva de toda a rede. E uma outra coisa também muito bacana que o Carlos falou que é bom a gente reforçar, que sem direcionamento, inovação não existe. É perda de dinheiro, é jogar dinheiro fora, tá? Eu cansei de ver empresas que compraram equipamentos, máquinas, etc., tudo para jogar fora ou que não eram necessários para aquele ramo de negócio. Então, direcionamento e back to basics, que é o que é core, quem é meu público, o que eu tenho que fazer. Quanto mais complexo for o ambiente, mais a gente tem que todo dia fazer essa checagem de back to basic e direcionamento. Back to basic e direcionamento. Muito bom, Carlos. Muito bom, Marta. Muito bom. Conversa de altíssimo nível. Bom, Marta, para a gente ir encerrando aqui, em um TEDx seu que a gente até assisti recentemente, você comenta de 3 habilidades principais que podem salvar o futuro, né, da sociedade, dos negócios. Conta para a gente um pouquinho quais são essas 3 habilidades. Muito bom. Ó, na realidade, são muitas habilidades. A gente tem falado muito de soft skills, que na realidade são os harder skills, né? Ou seja, são os mais difíceis.
é muito por causa do que, quando a tecnologia consegue fazer as coisas, a gente tem que fazer o que ela não faz. E hoje o que ela não faz são os soft skills. Mas como são muitos, o que eu fiz nesse TEDx? Eu organizei em 3 categorias, tá? Para ficar claro, né? Fácil de entender. Tem 3 grandes categorias de habilidades que a gente tem que ter para que a gente desenvolva hoje, para de hoje para frente a gente está navegando esse futuro. A primeira está muito ligado com aquilo que eu falei no começo, que é entender a regra do jogo. Gente, o humano hoje que não entender a regra do jogo, ele está fora do jogo. E como as regras mudam o tempo todo, tem que entender o que está acontecendo. A habilidade número 1 para isso é pensamento crítico. Eu dei uma pincelada aqui já. Pensamento crítico, nós não nascemos com ele, precisamos aprender, e as escolas não ensinam. Então, hashtag fica a dica, se você não tiver pensamento crítico, você não consegue ter visão do mundo e você não consegue traçar estratégia. Então, número 1 é pensamento crítico. A segunda categoria é aquilo que eu falei da síndrome de Cassandra, né? Não adianta você enxergar o que você tem que fazer e traçar estratégia se você não colocar a mão na massa e fizer de verdade. Então, a segunda categoria é para você agir, que seria a adaptabilidade. E aí, dentro de adaptabilidade, porque o ser humano sempre foi adaptável, mas no rol hoje de adaptabilidade tem muito mais habilidades do que tinham no passado, ou elas passam a ser mais importantes, que é agilidade. Gente, agilidade não é só se adaptar, adaptar rápido, fofo. Ou seja, você não pode esperar 200 mil anos, que nem a humanidade já demorou 200 mil anos para transformar uma patinha em mão. Não dá, não dá. Você tem que adaptar rápido, então isso que é o ágil. Comunicação. Sem comunicação, a gente não consegue fazer fluxo informacional. Storytelling, negociação. Quanto mais o mundo é horizontal, menos gente manda, menos gente obedece, mais a gente negocia. Então, negociação passa a ser fundamental. Resiliência, simbiose tecnológica. Para se adaptar com o mundo, tem que saber usar a tecnologia. Eu brinco que quem não usa tecnologia não sabe o que é, tá? Que nem honestidade. Se você não tem, você não sabe o que é. Você não pode falar de um drone se você nunca usou um drone. Você não pode falar do Twitter se você nunca usou o Twitter. Então, nesse rol de competências de adaptabilidade, são todas aquelas que te ajudam a se transformar rapidamente para o cenário que está emergindo o tempo todo em mudança. E a terceira categoria é para a gente continuar humano, porque, olha, não adianta você enxergar tudo que está acontecendo, traçar planos, agir, se você não agir de forma humana e ética, porque daí a gente cria um futuro que não é para a humanidade, a gente cria um futuro que é para qualquer outra coisa, a gente tende, inclusive, a desaparecer. E aí, nesse rol de categoria, né, que não seriam habilidades, eu acho que são características humanas, que é os 3 E's que eu falo, né? Emoção, empatia e ética. E o pior é que a gente precisa cada vez mais de emoção. Emoção é que faz a gente ser humano, tomar decisão, guardar coisas na memória. Quanto mais tecnologia a gente tem, mais anestesiado a gente está. A gente está uma berinjela de tão anestesiado que a gente está. Deveria estar mais emocionado, é aí que a gente faz a diferença, inclusive na experiência. Ética, a gente já falou aqui, não tem futuro sem ética, e só que a gente não aprendeu ética, tá? Hashtag fica a dica, se você não tem uma dúvida ética todo dia, se você deve ou não deve fazer alguma coisa, você não está sendo direcionado pela ética. E a empatia não é nem para você agir, porque às vezes a gente sente o outro, vai tentar ajudar e atrapalha, né? Não é nem para você agir, é para você, pelo menos, estar em sintonia que tem algo diferente acontecendo, as pessoas estão mudando, estão precisando de algo. Sem empatia, você vira um psicopata, né? Então, para a gente garantir o futuro da humanidade, a gente precisa balizar o pensamento crítico e todas as habilidades de adaptabilidade com a humanidade. Aí a gente traça, então, checklist para nós. Como é que está meu pensamento crítico? Como é que eu estou me adaptando? E será que eu estou continuando humano ou eu estou anestesiado, robotizado nesse processo indo para lá? Estou sentindo os outros, estou sentindo a vida, estou sabendo viver, estou sabendo gerar essas ondas para os outros? Aí a coisa fica legal, esse é o checklist. Muito bom, Marta, muito bom mesmo. Carlos, quer complementar alguma coisa? Sim, só para
tomar aí uma ideia da Marta sobre a humanidade, certo? E como a simbiose da humanidade, finalmente, o ser humano tem que ser o centro, certo? E eu lembro da história de uma jovem, não lembro qual país, acho Nova Zelândia, Austrália, que por conta de um acidente, ela perdeu uma perna. Então, ela era esportista, corredora, ela fazia corridas. Então, depois do acidente, ela ficou com uma perna biônica ou de esportes. E a outra era a perna natural dela. Quando ela começou a correr, ela viu que a perna, que era sua perna natural, ficava cansativa, com dores, e reduzia a capacidade de ela para correr. Porque a perna, que era robótica, era muito, muito melhor. Então, ela pediu para os médicos cortarem a perna natural e deixaram uma perna robótica, para ela ser muito melhor correndo. Isso eu acho que é uma coisa muito forte. Finalmente, como as pessoas vão manter a humanidade sempre como a sua natureza, mas incorporando a tecnologia, certo? E como as pessoas não vão cair no risco de esquecer a natureza humana. Como manter a humanidade como o centro do planeta. Sempre a tecnologia vai ser uma ferramenta para apoiar, vai ser uma melhora que tem coisas boas, coisas ruins, como Marta falou, mas o centro tem que ficar sempre na humanidade, certo? Não cortemos a humanidade para inserir sua tecnologia, certo? Não amputemos o cérebro para deixar somente máquinas. A gente tem que ter uma mistura, tem que entender onde a tecnologia é um apoio, onde a tecnologia vai melhorar e vai dar melhor qualidade de vida, mas como a gente pode manter a humanidade, que é finalmente o aderente que todos temos, certo? A fraternidade que temos todos como seres humanos. Isso eu acho que vai ser uma das conversas do futuro. Muito bom, muito bom. Gente, que honra para mim participar desse espaço aqui com você. Marta, muito obrigada pela sua presença, aprendendo muito aí. Carlos, você também, como sempre, incrível aqui conosco. E gostaria de agradecer e dizer que ano que vem tem mais fórum e que, se tudo der certo, a gente pode estar juntos aí presencialmente, né? Para a gente se abraçar, para a gente trocar ideias, ver o que disso que a gente está falando hoje vai estar válido ainda, né? Já vai ter acontecido. Enfim, muito, muito obrigada. Obrigada, foi um prazer gigante para mim. Adorei, Carlos, viu? O papo foi demais. Obrigada, Manuel e todo mundo que estava aí com a gente. Hashtag tamo junto, hashtag vamos juntos. Sim, muito obrigado. Foi um bate-papo muito interessante. Dividir aqui esta tela com você, Marta, foi muito bacana. E muito, muito obrigado também às pessoas da América Latina que acompanharam este fórum hoje. Esperamos que seja uma experiência bem produtiva para todos. Muito obrigado por acompanhar-nos. Obrigada. E, Laura, muito obrigada aí, né, por transformar esse bate-papo nosso em memórias e em breve a gente compartilha com todos aí. Ó, e hoje nós iremos sortear aos participantes do fórum 20 livros digitais. Então, teremos livros aí da Marta, Você, Eu e os Robôs, Como se Transformar no Profissional Digital do Futuro. Teremos o Futuro Presente, de Alfredo Barriga, que estará conosco amanhã. E o Salto Quântico também de Javier Garcia. Então, para isso, vocês podem entrar nos perfis, né, do LinkedIn da Internexa Brasil, e participar de uma enquete publicada lá, na qual a gente faz uma perguntinha sobre o fórum. Então, as primeiras 20 respostas vão levar os livros e aí entraremos em contato com vocês aí por inbox, ok? E não percam amanhã, o terceiro dia de fórum, né, onde contaremos com a presença aí de Alfredo Barriga e Juan Felipe Martinez, falando sobre a transformação dos negócios como o eixo da reativação econômica.
E o conteúdo de hoje, né, e os demais conteúdos estarão disponíveis aí no nosso canal do YouTube assim que terminarmos aqui, ok? Então, muito obrigada pela participação de todos e tenham um excelente dia. Tchau, tchau.